Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Criação Positiva, o espaço da televisão brasileira dedicado ao pecuarista, criador e criadora que querem ir para o futuro, que querem entender dentro de si como ser melhor criador, melhor criadora, estudando, investigando casos de pessoas, personalidades que superaram desafios e foram além. Chegaram, conquistaram aquilo que eles entendiam que estava mais próximo do sinônimo de sucesso, de felicidade. E no dia de hoje, nós vamos começar fazendo uma revolução, na verdade. Não é uma revolução industrial, não é uma revolução armada, mas aquela revolução que nos é mais cara, que nos é mais preciosa, a revolução que nós fazemos dentro de si mesmo, né? E aqui, hoje, nós vamos ter a história de um menino que, logo na sua infância, brincava com outro menino, né? Muito amigos, desde cedo, e a vida dessas duas pessoas muito simples, ambos do agro, ambos criados com o pé na terra, criados com o pé dentro da pecuária, entendendo como que isso ia acontecer, tiveram um momento na sua vida onde esse caminho se cruzou e ali uma história muito bacana de altruísmo se permeou para o Brasil todo, para fora do nosso país. Esse altruísmo que, na verdade, para quem não sabe, é quase que o oposto do egoísmo, né? A possibilidade da pessoa se doar sem qualquer tipo de interesse a uma causa que é muito maior do que sua própria causa pessoal. Fazer algo de bom para alguém e ficar feliz com isso. E com base nessa conversa, eu queria apresentar o meu convidado super especial, super conhecido, o menino Rubiquinho Carvalho. Rubiquinho, muito obrigado pela presença. É uma honra ter você aqui no Criação Positiva. Bom, obrigado a você, Paulo, né, a Coima, que tem sido uma grande parceira nossa desde sempre, né, ajudando o hospital. E é um prazer estar com todos vocês aqui para nós contarmos aí um pouco dessa história, né, que começou lá nos anos 57, 58, né, quando eu e o Henrique éramos vizinhos de casa e nossa amizade começou. A mãe do Henrique, amiga da minha mãe, o pai do Henrique e o avô dele, o seu Antenor Duarte, amigos do meu pai. Rubiquinho, antes de falar um pouco dessa história que tem um impacto enorme no nosso país, no coração de nós brasileiros e principalmente nós do agro, tem uma história muito bacana que vem da tua família, uma história de luta, de empreendedorismo, de dificuldade, né? Mas acima de tudo de resiliência, né? Parece que teu pai, né, o seu Rubicão... Rubico Carvalho. Seu Rubico Carvalho, o Rubicão, era uma pessoa que não se conformava muito em conquistar alguma coisa e parar por ali, né? Parece que a hora que ele conseguia alguma coisa, ele ia para um outro nível. E fez isso de uma forma primorosa, todo mundo sabe, para melhoria, e talvez um dos grandes responsáveis para melhoria, para o momento que a pecuária brasileira tem hoje, sob o ponto de vista da genética do gado zebu, do gado Nelore. Conta um pouco, você, lá dentro de casa, sendo filho do seu Rubico, quais foram as lições que você teve e fizeram parte dessa personalidade tua hoje? Olha, Paulo, a história do meu pai é muito bonita, ele deixou um legado muito grande para nós, né? Isso aconteceu em 1960. Antes de 1960, algumas outras importações de gado já haviam sido feitas da Índia, né? Principalmente os mineiros da região do Triângulo. Inclusive o meu avô, que em 1913 fez uma importação. Mas a Índia era muito difícil. E eles, na verdade, chegaram na Índia porque antes dessa data, em torno de 1890, alguma coisa, apareceu no Rio de Janeiro um animal zebu num circo, num circo ou no zoológico. Eu não me lembro bem qual dos dois. E esse animal, uma pessoa que era fazendeiro do Rio de Janeiro, comprou esse animal e levou para cruzar com as vacas que ele tinha. E esse animal proporcionou uma resistência, um ganho de peso, uma melhoria, né, na qualidade do gado. Então surgiram
os animais de cupim no Brasil, que até então o gado que nós tínhamos era o caracu, que veio de Portugal. E a partir daí abriu o interesse das pessoas, dos fazendeiros, principalmente do Triângulo Mineiro, irem à Índia. Meu avô foi em 1913, depois em 1933 teve outra importação. Mas eles não conseguiram chegar naquela época, eles não entenderam como era a Índia. Então, a partir de muitos conhecimentos e visitas, tudo, em 1960, o meu pai, o Rubico Carvalho, o Torres Homem, o Neném Costa, o Celso Garcia, o Jace, né, o Jacinto Honório, esses homens foram à Índia e trouxeram um navio de animais de todas as raças, Nelore, Guzerá, Gir, Cangaiã, ainda trouxeram o Punganur, que é uma raça de gado anão na Índia. Parece o Nelore. E isso mudou a pecuária brasileira, porque eles foram no coração das raças, onde elas eram criadas. Na Índia, todos os animais têm que ter uma função social. O Guzerá, por exemplo, pela resistência dele, o Sindhi, eles ficam nas regiões mais secas, nos desertos. O Nelore, como é um animal musculoso, é um animal muito atleta, ele trabalhava na época arando terra no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, que é o estado mais produtivo em grãos, principalmente arroz. O Gir está no estado de Gujarat, lá em Balnagar tem muito, que é onde o seu Celso Garcia trouxe o Krishna, ele comprou o Krishna do Marajá de Balnagar. E o tio Nenê e o meu pai focaram principalmente no Nelore, porque eles já eram pecuaristas de gado de corte. Então, o Nelore, essa época, ele já dava o resultado melhor do que as outras raças na extensão, né? Nas fazendas maiores, da criação a campo. Então, foi isso que aconteceu. E esses homens mudaram realmente a pecuária, porque se você for hoje em qualquer pedigree de qualquer animal, tirando o Nelore Lengruber, que eles mantiveram uma genética fechada, com muita consanguinidade, mas que deu muito certo, todos os outros animais vão bater em 1960. Não existe um animal do Brasil hoje que tenha sangue de Nelore que não tem sangue do gado POI que veio em 1960. Rubiquinho, esse legado deixado pelo seu avô, pelo seu pai, por essa turma de pessoas, foi um legado ousado, que mudou a pecuária brasileira. Talvez grande responsabilidade de ter isso acontecido tenha sido por essa turma toda. Isso, pela sua história, me mostra uma história de coragem, de bravura, né? Como que o Rubiquinho, enxergando essa história, se sensibilizou, talvez, com essa história de coragem, de audácia, de fazer algo maior, não só para a fazenda do Rubiquinho, né? Porque o seu Rubico e sua família fez algo muito maior do que para a sua própria fazenda. E o Rubiquinho está fazendo alguma coisa que vai muito além da fazenda, da fazenda Brumado, das fazendas da família. Conta um pouco da onde veio essa ânsia, essa vontade de fazer algo que vai além da sua... Olha, isso vem mais da família da minha mãe, né? Minha mãe muito católica, extrema. Minha mãe rezava o dia inteiro. Se ela sentasse um minuto, ela tirava o terço e rezava. E que veio da minha avó Teresa, né? E também teve um homem que me influenciou muito. Eu mudei para São Paulo com 6 anos e estudei no Nossa Senhora de Lourdes e depois eu fui para o Colégio São Luís. E no Colégio São Luís tinha um padre chamado Padre Faria. E esse homem também influenciou muito esse meu lado social, esse lado humano. Eu aprendi demais com ele. E eu acho que foram essas duas pessoas que mais me incentivaram e foram o meu norte para poder fazer o trabalho que eu faço no Hospital de Amor hoje, além da admiração que eu tenho pelo Henrique, que o Henrique ele é um milagre, ele não é nem uma pessoa fora da curva.
o Henrique. A história dele é um milagre que Deus escolheu uma pessoa que estudou até a segunda série ginasial, que, como ele mesmo diz, né, às vezes ele fala para as pessoas, eu sou semi-analfabeto, mas Deus o capacitou para ser o melhor gestor de saúde do Brasil, da América Latina e talvez até do mundo. A gestão dele de saúde, não existe ninguém mais capacitado. Aquilo é uma obra de Deus, você pode ter certeza. Rubiquinho, o papo está muito bom, tão bom que é pouco para ficar numa entrevista só. Então nós vamos continuar essa entrevista nessa semana ainda, que agora nós vamos querer saber detalhes, tintim por tintim, de como está sendo esse trabalho milagroso, que está salvando vida de pessoas, e não só salvando vida de pessoas, mas estimulando muita gente a colocar para fora aquela sementinha que todo mundo nasce com ela, que é a sementinha do bem, mas que a gente precisa dar espaço para que ela floresça. E nem sempre a gente faz, que é o fazer o bem sem querer nada em troca. E não importa a quem. E não importa a quem. Te agradeço por esse primeiro programa. Nós vamos falar bastante sobre o teu hospital de amor tão querido, e isso vai ficar, com certeza, como uma grande lição para todo mundo que se inspira em você. Muito obrigado. Agradeço a todos e olha só, aquela sempre velha pergunta de encerramento, né? Será que a gente está permitindo que a nossa semente, que todos nós nascemos com ela, a semente do altruísmo, a semente de fazer o melhor para o próximo, será que a gente está permitindo que ela floresça? Será que a gente está dando espaço para que ela seja uma planta mais viçosa? Com essa indagação e essa pergunta, eu encerro o programa e te espero no próximo para que a gente continue contando esse papo maravilhoso com o Rubiquinho Carvalho. Muito obrigado e até a próxima.